Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulinho Informática. Hoje para uma aula super interessante, assim, uma base para você poder continuar nos estudos aí na área de informática. Nosso objetivo aqui é transmitir sim informática de uma forma simples e objetiva. E esta aula aqui é assim especificamente para você que vai fazer o concurso aí da Polícia Militar do Tocantins, tá bom? Se você vai fazer esse concurso, está precisando aí, está meio perdido, está precisando de um curso preparatório com preço acessível e com professores assim altamente qualificados, gabaritados, com experiência prática, com experiência teórica. Então você tem que fazer a sua inscrição no curso preparatório Cadete Mentor Concursos. Inclusive você pode também pesquisar no Instagram o perfil. Estamos com uma equipe super gabaritada, como eu já falei, experiente em concursos públicos, e eu estou aqui para somar na disciplina de informática. Eu tenho certeza que você do outro lado, que mora em Tocantins, que mora em regiões aí próximas, e vão fazer esse concurso que vai ter muitas vagas para soldado. Então, acho que vale muito a pena você fazer esse investimento. Entenda que você não está jogando dinheiro fora, nem está gastando, você está investindo no seu futuro, tá bom? Então, nós iremos para a nossa aula, é uma aula introdutória, tá bom? Deixa eu pegar aqui a nossa apresentação aqui, tá bom? O nosso slide, deixa eu pegar aqui, tá bom? Bem, eu me chamo Paulinho, tá bom? Todos me conhecem por Paulinho, aqui está o meu Instagram aqui, ó, vocês podem dar uma procurada lá, tá bom? Vocês podem me acompanhar por lá também, mas essa aula aqui é específica para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar Tocantins, tá bom? Esse conteúdo aqui foi preparado justamente para você, para dar uma base na área de informática, para você sentir um gostinho do que você pode ter comprando todo o pacote do curso da Cadete Mentor Concursos, tá bom? Lembrando que você tem 7 dias para desistir. Fez a compra, não gostou por algum motivo, cara, vai lá e existe, vai ser devolvido, vai ser reembolsado, com certeza, a sua compra aí. Você fez, não gostou, vai ter o reembolso. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dos professores, da metodologia, tá bom? E aqui vai um pouquinho da disciplina de informática para que você consiga ir com certeza bem mais longe, tá bom? Então, antes da gente começar, tá bom? Está aqui algumas redes sociais que minha, tá bom? Informática de forma simples e objetiva. Aqui está um pouco da minha experiência acadêmica, tá bom? Experiência também profissional. Eu moro aqui no estado da Paraíba e atualmente trabalho como professor, já fazem mais de 5 anos que eu atuo em curso técnico em informática. A gente tem uma bagagem muito boa em sala de aula e agora com vocês aí do outro lado, tá bom? Então vamos aqui. Antes da gente começar propriamente em conceitos mais avançados, intermediários de informática, eu sempre começo com esta aula aqui. Por quê? Porque esta é uma aula que vai te dar uma base para que você consiga aí resolver questões, por exemplo, de nível intermediário e de nível avançado. Porque eu sempre digo nas minhas aulas presenciais e aqui também no canal, nos cursos que a gente coloca aqui em nossas aulas, é que não tem como você responder questões de informática de nível, por exemplo, intermediário ou avançado, se você não sabe a base, se você não tem a base. Então, informática é uma disciplina que não pode ser desprezada e, com certeza, ela consegue colocar em lugares bem mais altos. Quanto mais você acerta questões de informática, você gabarita informática, com certeza o teu lugar lá na fila, a tua posição na fila vai subir muito, muitas posições. Então vamos aqui para alguns conceitos iniciais para a gente começar propriamente a nossa aula, tá bom? Primeiramente, tá bom? Está aqui para vocês na tela, vocês conseguem enxergar aí, tá bom? Vamos para os conceitos e fundamentos básicos, tá bom? E inicialmente a gente começa perguntando para vocês aqui do outro lado, vocês podem comentar aí, tá bom? O que é um computador? Quando eu falo que é um computador, a gente não se restringe apenas a um computador, por exemplo, como este que está aqui na tela de vocês, né? A gente tem uma diversidade nos dias atuais de computadores, né? Um computador é uma máquina que processa informações aqui, ó, eletronicamente, na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. A gente já conhece tudo isso, né? Tem um processo que acontece, né, que é a entrada de dados aqui, ó, entra o dado, há um processamento e posteriormente há uma saída que são os resultados, tá bom? Tem um textinho para ajudar aqui. Mas basicamente é isso. Temos diversos tipos de computadores.
Entenda, por favor, que computador não se restringe apenas a um computador como este, tá bom? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, os smartphones agora os mais atuais modernos, que são um computador menor, um computador de bolso, né? Nós temos, por exemplo, os notebooks, vocês conhecem, ou até posso até fazer uso, eu tenho, tá bom? E a gente tem smart TVs, a gente tem diversos eletrônicos que têm acesso à internet, que processa dado, que entra dado, que há processamento, que há resultado. Então há uma diversidade gigantesca de computadores, tá bom? Aí basicamente aqui estão os conceitos, porque caso apareça na prova de vocês, vocês já têm uma base aí para que vocês consigam responder questões, tá bom? E iremos aqui também responder algumas questões para te dar aí mais essa alegria de responder questões, porque em qualquer disciplina, estudo a parte teórica, resolve questões, faz as suas anotações, mapas mentais, depois de 7 dias, de 10 dias, revisa o conteúdo, faz mais questões e vai fazendo mais questões, com certeza você vai ganhando cada dia mais experiência naqueles assuntos, tá bom? Aqui vamos conhecer agora um passo a passo aqui, tá bom? Cada parte de um computador de uma forma bem simples, tá bom? Olha só. Nós temos aqui alguns componentes básicos, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, para que um computador ele funcione em perfeitas condições, nós precisamos, por exemplo, aqui de fonte, de processador, de cooler, memória, HD, teclado, mouse, placa de vídeo. Não necessariamente precisa de uma placa de vídeo, né? Porque a gente vai ver depois, posteriormente, que as placas mães dos computadores como este aqui, ó, ele já vem com a saída de vídeo já interna, né? Que é on-board, né? Já vem fixada de certa forma, né? Então precisa também da placa-mãe, né? Os componentes de rede, como a entrada de rede, multimídia, CD, DVD, tá bom? Aqui temos alguns opcionais. Aí nós iremos passar passo a passo, um por um, componente por componente, para que você entenda, tá bom? Olha só, nós temos aqui o famoso gabinete, né? O gabinete, deixa eu até ver se eu coloquei aqui, coloquei, né? O gabinete a gente chama do esqueleto, né? Aquela caixa preta, alguns dias assim, vou levar o meu CPU para fazer uma formatação, para fazer uma manutenção. Então, de certa forma, é um termo que é usado de forma equivocada, né? A gente não leva a CPU. A gente vai ver que a CPU, aqui, ó, a unidade central de processamento, que é o processador, né? A gente chama, né? Mas as pessoas dizem, eu vou levar a minha CPU para uma manutenção, para uma limpeza, né? Não necessariamente é levando a CPU, né? Muitos deles se referem a levar o gabinete, né? Que é essa estrutura aqui metálica, normalmente metálica, tá bom? E tem de diversas cores, diversos modelos, é assim, uma infinidade, tá bom? A gente normalmente diz em sala de aula que, aqui também para vocês, né, que é o esqueleto, né? A parte externa, tá bom? Ali dos componentes básicos de um computador, tá bom? Aí nós temos também ali já dentro agora, já dentro aqui, ó, como esse exemplo aqui, fica aqui a fonte, ó. Fica aqui instalada aqui, ó, fixada por parafusos aqui, tá bom? Ó. Inclusive está aqui em cima, um exemplo de fonte, tá bom? Ó. Então nós temos aqui a fonte, né? A fonte ATX, né? TX, né? Aí tem de 230 watts, tem de várias potências aqui, tá bom? Mas aqui é a fonte que faz a alimentação, que pega a energia que vem lá da tua tomada e entra aqui, ó, tem aqui a conexãozinha aqui, ó, vem lá da sua tomada aqui, ó. Eu consigo fazer uma tomadazinha bonitinha aqui, ó. Vem o cabozinho aqui da tomada e conecta aqui, ó, na entrada da fonte. E a fonte aqui nessa parte aqui, ó, que são os conectores aqui da fonte, os pinos, é conectada na placa e aí distribui a alimentação para toda a placa para que o computador funcione, tá bom? Então nós temos aqui a fonte de alimentação, tá bom? Normalmente ATX, tem fontes reais que a gente chama, fontes para gamers, e aí tem uma variedade, tá bom? Mas aqui é a fonte de alimentação dos computadores de mesa, que a gente chama também de desktops, tá bom? Aí nós temos agora o processador, que nada mais é do que ali a mente pensante de um computador, né? Aqui tem um exemplo aqui, inclusive um exemplo de um processador já um pouco antigo, né? Que é um Pentium 4, né? A gente já está nas gerações de i3, i5, i7, ele já é décima geração, décima primeira, décima...
cara, cada dia aí, cada semana tem novidade diferente em relação às atualizações aí de processadores de tantos outros componentes, né? Mas é aqui onde acontecem os cálculos matemáticos dentro do processador, é onde é processadas as informações. Então, praticamente tudo passa pelo processador para que funcione e entregue para você sempre o conteúdo, a informação que você pediu de uma forma quanto mais rápida, melhor, né? Por isso que a gente tem processadores de frequências diferentes, de preços diferentes. Quanto maior o preço, normalmente, melhor o processador. Então, a gente tem uma variedade aí no mercado, tá bom? Aqui nós temos o cooler. O cooler é uma peçazinha muito interessante que cai muito em prova. Desculpa, o cooler, ele é um componente, né, um componente de hardware, que a gente vai ver a diferença posteriormente, que, assim, sempre aparece em provas de concurso, em questões de concurso público. Então, o que é o cooler? A gente tem vários modelos aqui, né? A gente pode observar que ele tem aqui uma espécie de um ventilador, né? A gente chama de uma espécie de um ventilador aqui em cima, ó. Em cima, tá bom? Tem outro exemplo. Embaixo, nessa parte de baixo aqui, a gente tem um dissipador de calor. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui, temos aqui o processador, ó. Então, aqui, ó, é fixado aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. E aqui fica, por exemplo, aqui, ó, o cooler. Então, fica aqui na parte de cima, né? Fica em cima do processador. Aqui no processador, nessa parte metálica, é colocada uma pasta que a gente chama de pasta térmica, né? Para ajudar na refrigeração. E aí a gente tem os coolers, né, que tem de diversos modelos e variedades também. Então, qual é a ideia? O cooler fica em cima do processador, ajudando a refrigerar, tá bom? Ajuda para que o processador, por exemplo, não superaqueça. Ele fica ali girando e tem um dissipador que vai pegar aquele calor e vai ali, obviamente, dissipar ali aquele calor para que o computador, por exemplo, não desligue assim que ele esquente, né? Processador, quando ele está funcionando mesmo ali, está rodando, está em processamento, ele esquenta muito. Então, o cooler é essa peça aqui que ajuda no resfriamento do processador e, consequentemente, permite que o computador continue funcionando, né? Tá bom? E aí nós temos as memórias, né? Inclusive essas memórias também estão bem atrasadas aqui, mas eu coloquei só para uma questão de exemplo, né? Para exemplificar aqui as memórias, né? As memórias, a gente tem dois tipos basicamente de memórias: memórias primárias e as memórias secundárias, tá bom? Tudo isso que a gente está falando aqui é uma base, tá bom? Mas claro, você tem que ir lá, aqui no link vai estar abaixo, fazer a compra lá do curso, que vai ter as aulas bem mais detalhadas do que esta aqui, tá bom? Mas com certeza você já consegue absorver muito com essa aula aqui. Então nós temos aqui as memórias, memórias que essas memórias também são conhecidas como memória RAM, né? Aqui, ó, memória RAM, memória principal, tudo que está funcionando no teu computador está ali alocado, guardado ali num espaçozinho dentro da memória para que funcione. Tudo isso que está funcionando aqui agora, toda essa gravação aqui está funcionando, mas na memória RAM do meu computador está armazenado cada processo desse, cada programa, tudo que está funcionando aqui, tá bom? Temos as memórias secundárias, como por exemplo aqui a gente vai ver que são, deixa eu ver se está aqui, eu acho que está nos próximos, acho que eu não coloquei, mas deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, então a gente volta para cá para a gente continuar. Aí tem os HDs que a gente vai ver posteriormente, que é conhecida como, por exemplo, uma memória secundária, né? A memória de armazenamento secundário. A memória RAM, por exemplo, é memória de armazenamento primário, tá bom? Teclado, mouse, placa de vídeo, a gente vai ver posteriormente, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de uma placa-mãe para a gente iniciar no conhecimento um pouco mais avançado. Olha só, a gente estamos vendo aqui uma placa-mãe, uma vista de cima de uma placa-mãe, um modelo que eu peguei aqui na internet para ilustrar para vocês aqui, mas vocês conseguem observar que, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer esse risquinho aqui, ó, é aqui, a gente chama de socket, alguns outros modelos de slot, né? Mas normalmente os slots são chamados aqui, essas entradas aqui para conectar, por exemplo, memórias, placas de rede, placa de vídeo, tá bom? Mas a gente coloca aqui o processador aqui, ó, encaixa ele aqui, e o cooler vem aqui, ó, fica preso nessa partezinha preta, neste exemplo de placa aqui, né? Cada placa tem uma forma diferente de fazer ali o encaixe do cooler, né? Daquele ventiladorzinho junto com o seu dissipador, tá bom?
Temos aqui as entradas e saídas também aqui de áudio, de vídeo, né? A gente vai ver posteriormente aqui, ó. Mas aqui é uma visão para deixar você aí mais por dentro de como funciona uma placa-mãe. Para quem já teve o privilégio de fazer manutenção, de abrir um computador, de pegar uma placa-mãe, de sentir, de ver, aí com certeza é uma experiência bem mais diferente, né? Mas se você não teve essa oportunidade, talvez não tenha. Temos aqui, por exemplo, um exemplo aqui de placa-mãe e eu vou mostrar outros exemplos aqui, tá bom? Aí tem um termo que eu falei aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar que o teu computador está funcionando, está tudo bem, de repente ele não apresenta mais vídeo e você levou seu computador em um técnico, ele fez o diagnóstico e disse que a parte de vídeo não está funcionando. Recomenda que você compre, por exemplo, uma placa de vídeo off-board, não uma placa off. Você vai comprar uma loja de informática e vai fazer a instalação da placa, né? Então, esses termos também aparecem muito, ó. On-board, ou seja, traduzindo em miúdos de uma forma bem simples, são os componentes que já vêm instalados de fábrica na placa, né? Então, você compra uma placa-mãe, faz a instalação dos componentes básicos, processador, memória, teclado, mouse, fonte, deixa tudo funcionando, conecta lá o cabo de VGA, o cabo de vídeo ou o cabo HDMI, e ele já consegue transmitir e fazer uso normalmente da imagem. Já sai a imagem para sua tela, para sua TV, está tudo certo. Mas se essa saída de vídeo der algum problema, queimou por algum motivo, você pode muito bem ir numa loja e comprar uma placa aqui, ó, off-board, tá bom? Off-board, você vai lá e compra uma placa, por exemplo, como esta aqui, ou por exemplo, uma placa de rede também, se a sua placa de rede on-board, que já veio aqui, na sua placa deu algum problema, você vai lá e compra uma placa de rede e faz a instalação, ou pede para um técnico fazer a instalação e dá tudo certo. Aí você começa a ter vídeo novamente, começa a ter acesso através do cabo de rede, como esse exemplo aqui, tá bom? A gente tem outra imagem aqui de uma placa para ilustrar, tá bom? Onde cada componente aqui é conectado, o chipset, BIOS, né? Claro que essa imagem aqui é apenas um desenho, mas ajuda muito, ilustra muito cada parte ali da placa-mãe, tá bom? Aí, antes da gente avançar, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho mais um pouco sobre uma placa-mãe, que eu vou detalhar um pouco mais. Mas olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a gente já teve a parte introdutória em relação aos conceitos iniciais, os componentes básicos para a gente formar o computador. E agora a gente já vai começar a avançar um pouquinho mais. A gente vai subir mais um degrau para a gente conseguir avançar, né? Hardware e software, com certeza, assim, aparecem questões. Com certeza vai ter algum tipo de questões relacionada a hardware ou a software ou aos dois, né? Então, saber diferenciar o que é um hardware, o que é um software, assim, é primordial, é básico do básico. Você tem que saber porque tem que saber. Não tem como avançar em informática sem saber esses dois conceitos. Então, tem que saber. E aqui tá para vocês aqui, né, a definição aqui de uma forma bem simples do que é hardware, né? Hardware é toda a parte física, é toda a parte que eu consigo tocar, é toda a parte que eu consigo, eu digo em aula, chutar, né? Tudo que eu consigo bater ali, dar uma tapa, sentir, né? Tangível, né? Que a gente chama também. Então, tudo que eu consigo tocar é um hardware, né? Por exemplo, vocês não estão vendo aí do outro lado, mas eu tenho aqui o meu notebook, aqui está na minha frente. Tenho aqui do meu lado, aqui esquerdo, um monitor, tá bom? Que eu consigo aqui trabalhar, fazer a gravação dessa aula aqui. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, peguei aqui para vocês um mouse que eu uso aqui no meu notebook, um mouse sem fio, e eu tenho aqui um hardware. Então, é óbvio que vocês estão entendendo que, ó, eu consigo tocar no hardware, né? Eu consigo pegar. Vocês não estão vendo também, mas eu estou aqui, ó, eu tenho aqui do meu lado aqui um HD externo, né? Um dispositivo de armazenamento secundário, né? Um HD externo. Faço a conexão aqui no meu computador e passo aula, arquivo, transfiro, faço o que eu quiser, tá bom? Tenho também aqui, ó, uma canetinha que eu estou usando para fazer as anotações na tela da aula aqui que vocês estão assistindo, né? A caneta que eu uso junto com a mesa digitalizadora. Então, são equipamentos de hardware. Então, eu consigo tocar, eu consigo pegar neles, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, né? Temos aqui a própria placa-mãe, né? Placa de vídeo,
Temos aqui um roteador, que vocês conhecem muito, uma fonte aqui, ó, fonte ATX. Temos aqui embaixo uma imagem com monitor, com teclado e mouse na parte de baixo, tem um fone de ouvido aqui, um headset, smartwatch, tem um telefone aqui ao centro. Então, todos os componentes de hardware, tá bom? Isso é muito importante que vocês entendam. E a gente tem agora a parte de software. Então fica bem mais fácil agora. Se você sabe o que é hardware, software é justamente o contrário, o que eu não consigo tocar de jeito nenhum. No máximo aí eu consigo xingar, né, o software, eu não consigo tocar no software, eu não consigo pegar, colocar nas minhas mãos, como eu estou com essa caneta aqui, qualquer exemplo de software. O software é a parte lógica, é a parte que eu não consigo tocar, né, a parte programável, né? Então, existem essas duas diferenças. Hardware, toco, software, não consigo de forma alguma, tá bom? Então, não tem como vocês errarem aí nas próximas questões relacionadas a hardware e software, né? Então, nós temos aqui o software que tem tem centenas, né, de aplicações e aplicativos, de sites, de diversas ferramentas que nós podemos aí usar como software, né? Temos aqui também a parte, só para ilustrar aqui, a parte programável, né? Que a gente vai lá criar, né? Quem tem essas habilidades tem um conhecimento para criar um software, para programar, tá bom? Agora vamos começar aqui com a primeira questão, tá bom? Eu peguei algumas questões aqui meio que sorteadas, não peguei especificamente de banca A ou de B ou de C, mas é para que vocês entendam que são muito parecidas as questões. É claro que questões focadas na banca tá lá no nosso curso, tá bom? Então vai lá, Cadete, Mentor, Concursos, procura lá no Instagram, acessa o link lá para fazer a compra do curso. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque os professores assim são topásticos e o valor é pequeno demais. Eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar você dar uma procurada lá e fazer a comparação. Então, se você vai fazer o concurso da Polícia de Tocantins, se eu fosse você, eu compraria com certeza. Compraria não, faria este investimento, tá bom? Então tá aqui, ó. Trata-se de uma placa de circuito impresso. Opa, circuito impresso. Isso aqui é uma informação importante para a gente que serve de base para a instalação de demais componentes de um computador. É nela que se encontram também as portas de conexão, como as portas USBs, então, aqui, conexão USB, que possibilita a conexão de hardwares externos. Opa, hardwares externos ao computador. Circuito impresso tem portas como USBs, possibilita a conexão de dispositivos externos. Então, aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o hardware. Opa, ele está pedindo aqui o hardware descrito no texto acima. Então, você dá uma pausa, tenta responder, perdão, e logo na sequência você vai ver aqui a resposta, tá bom? Mas é importante que você tente responder esta questão. E aí, o que você acha? Tentou responder? Coloca aqui nos comentários para ver se você se saiu bem, ó. Memória não, né? Porque memória a gente não tem entrada USB em memória para conectar em um dispositivo externo. Então a gente já elimina aqui, né? Processador também não. O processador tá lá acoplado na placa mãe, né? Barramento não. Chipset é um chip que vem na placa também. Normalmente já vem de fábrica ali na placa. Ficamos aqui com o item C, né? Placa mãe, né? Na placa mãe, se você conseguir observar e conseguir pegar uma placa mãe, né? Fazer visualizar pegando ali na parte do hardware, você vai ver que tem uns circuitos impressos, né? As trilhas impressas de por onde as informações estão circulando ali na placa, né? Vai sair do processador, vai para a memória, aquela troca de informações ali passa num circuito impresso na placa mãe, tá bom? Aqui eu trouxe também um modelo para ficar mais próximo aqui da placa mãe, para que vocês possam ver, ó. A gente consegue ver aqui que é muito importante essa parte de trás aqui da placa. Nós temos aqui as entradas aqui, ó, PS2, que inclusive estão bem ultrapassadas, né? A gente normalmente não usa mais teclado e mouse nesse estilo aqui de entrada, né? Normalmente usamos as entradas aqui, ó, USBs, que são essas aqui, ó, USBs, tá bom? Temos aqui as entradas aqui, saídas de vídeo, né? As saídas de vídeo aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Temos aqui a VGA, temos aqui DVI e temos aqui
HDMI, né? HDMI. Temos também uma entrada chamada DisplayPort, que é muito parecida com a HDMI, mas nessa placa aqui, nesse exemplo, não está aqui. Então são 4 aí saídas, né, de vídeo, né? VGA que é a mais usada para desktops. Aí temos aí talvez a segunda mais usada, a HDMI, né? Porque nem todos os monitores têm entrada HDMI, então o VGA já vem para o padrão na maioria deles. DVI também não é muito usado e tem o DisplayPort que também não é tão usado assim, né? Temos aqui a entrada aqui, ó, entrada aqui e saída de internet, né, que é a entrada de rede. Então aqui a conexão de rede, né, a placa de rede. Aqui onde nós conectamos, por exemplo, a nosso cabo de internet, né? A gente pega lá do roteador, ó, dá um exemplo aqui bem rápido, ó. Um exemplo aqui, pega um cabozinho aqui, puxa, ó, faz a conexão aqui, ó, na entrada e saída aqui de rede, tá bom? E por final aqui temos aqui a parte de configuração de áudio, né? Entrada e saída de áudio, tá bom? Então temos aqui as entradas, né? Então ficou muito mais claro, vocês conseguem visualizar bem melhor que essa parte aqui da placa, tá bom? A parte traseira da placa-mãe, tá bom? Vamos para a questão 2, olha só, da IBFC. Sobre hardware, tá bom? Ó, sobre hardware. Relacione as colunas a seguir. Você vai fazer uma relação da coluna 1, que é esta aqui, ó, coluna 1, com a relação com a coluna 2, tá bom? Então, nós temos aqui a hardware interno, ou seja, interno, e temos a parte de baixo que é hardware externo, tá bom? Vamos começar por interno aqui, né? O que tem de interno? O processador é interno, o pendrive é interno, a impressora é interno, a memória RAM é interno. Então, nós podemos começar aqui, por exemplo, com o hardware interno, nós temos o processador, né? Nós temos o processador aqui, ó, podemos colocar aqui, ó, um A, né? O processador é um dispositivo de hardware interno, né? Está na parte de dentro do computador. Temos também aqui interno a memória RAM, né? Nós temos aqui um B. E nós temos aqui B e C como hardwares externos. É um pendrive que a gente traz de qualquer lugar e faz a conexão ali na porta USB do seu computador. É um hardware externo, né? A impressora também é um hardware externo, né? A gente faz a conexão ali através do Wi-Fi, através do cabo USB, né? Para fazer as impressões, né? Então, nós temos aqui dois... Eita, ficou aqui, vamos botar aqui dois B e dois C, né? Vamos ver como é que ficou aqui, né? Um B, a outra falou aqui que um hardware interno é B, então a gente já vai descartar aqui, né? Não é, né? Um C, a gente também sabe que não. Um A, aí tá certo. Um D, tá certo. Dois B e dois C, né? Então, um A, um B, dois C, dois D. Aí nós temos aqui, ó, o item C como o item correto, tá bom? Espero que você tenha acertado essa questão que é muito bacana, tá bom? E aí tem aquela parte ali de memória secundária que eu falei para vocês, né? Nós temos a nossa aula completa lá no curso do Cadete Mentor Concursos, mas vou dar um bisu aqui para vocês não errarem nunca mais. Questões sobre aqui a memória, vou colocar aqui, ó, memória, opa, memória, apagar aqui, ficou errado essa parada aqui, deixa eu apagar rapidinho aqui, tá tudo aqui, né? Memória secundária. Secundária, nós temos aqui as principais aqui, que são os HDs, né? Do lado esquerdo aqui, nós temos os HDs mais antigos, os HDs mecânicos, né? Aqueles HDs que usavam ali um disco magnético ali girando, com a engrenagem, com o braço mecânico ali funcionando. E nós temos os atuais aqui que estão substituindo os HDs, que são os SSDs, né? Que usam a tecnologia eletrônica. Então, deixa com certeza o processamento mais rápido, a entrega de informações mais rápida, a escrita, a gravação, a transferência de dados é mais silencioso, também um pouquinho mais caro, dependendo da sua região, do que um HD mecânico. E assim, é muito melhor, muito melhor.
Você não tem problema de, por exemplo, andar com o seu notebook com ele ligado, ou ele fechado ali na sua bolsa, na sua mochila, porque ele não vai ter problema de vibração, de quebrar parte do hardware. Então, é uma tecnologia assim muito boa, né? Vem substituindo muito esses HDs mecânicos. Então, para você ter ideia, os computadores mais modernos agora nem vêm mais com HD mecânico, só vem com SSD. Então, já assim, deixa o computador bem mais rápido, com certeza, né? E aqui a gente tem de diversos tamanhos, né? Desde de poucos gigas até 1 tera, 2 teras, tem tamanho para todo gosto e também para todo preço, né? Mas com certeza, assim, é anos-luz bem melhor do que um HD mecânico, tá bom? Tá? Inclusive tem uma imagem aqui, né? Temos aqui o disco, ó, disco magnético aqui, temos aqui o braço, ó, braço que faz aqui a leitura, e tem aqui uma parte, uma engrenagem mecânica. Então, o disco fica rodando aqui muito rápido, ó, uma velocidade aqui de rotação, e o braçozinho vai ali buscando as informações, né? Já no HD eletrônico, não. Isso aqui não tem esse processo, então torna isso muito mais rápido. A entrega, o feedback das informações são bem mais rápidas, né? Considerando aqui os HDs mecânicos, tá bom? Vamos aqui para uma questão 3, né, da FGV. Analise as afirmativas a seguir referente à comparação entre os discos rígidos tradicionais, que a gente já viu que são os HDs mecânicos. Vou botar aqui, ó, mecânicos, e os discos sólidos, os SSDs, que são os eletrônicos, tá bom? Vamos fazer essa análise aqui, tá bem? Essa comparação, ó. HDs, em geral, são mais baratos. Então, nós temos os SSDs tomando a dianteira e, consequentemente, os HDs mecânicos, com certeza, estão ficando bem mais baratos, né? Até, na verdade, está mais barato em desuso também, né? Aqui a gente marca como correto, né? SSDs, que são os HDs eletrônicos, em geral, são mais rápidos. Isso aqui também está correto. SSDs são mais silenciosos, sim, né? Porque eles não têm nenhuma parte mecânica funcionando ali para que buscando informações, o braço mecânico, não tem nada disso, não tem disco mecânico, então é tudo de forma eletrônica, né? Então nós temos aí todos os itens como correto, tá bom? E para a gente encerrar e para a parte final aqui, para deixar um gostinho de quero mais, e o nosso objetivo aqui é passar esse conteúdo de uma forma bem simples, sem muitos termos técnicos, para que você não fique meio perdido e às vezes você assiste a aula de informática, o professor fala tantos termos técnicos, você sai ali com mais dúvida do que quando entrou. Comigo é um pouco diferente, né? Eu trabalho com adolescentes, com jovens, e por experiência eu entendo que é bem mais fácil de o aluno absorver o conteúdo quando a gente traz numa linguagem simples, numa linguagem que ele entende. E aí, consequentemente, vai dando tudo certo, tá bom? Para a gente encerrar, a gente vai para a parte de periféricos. Então, já vimos os componentes básicos, né? Começamos ali com os componentes básicos para formar, né, a estrutura de um computador. Aí nós vimos na sequência ali a parte de hardware, software, né? E agora nós vamos para a parte 3, que é a parte de periféricos, dando continuidade a este assunto, né? O que são periféricos, professor Paulinho? Olha só, são dispositivos ou acessórios que são conectados ao nosso computador e fornecem uma experiência mais significativa, né? Por exemplo, eu estou com o notebook aqui, eu tenho o touchpad, né? A parte que eu consigo mouse, que eu consigo manusear tudo que está acontecendo aqui. Mas para que eu tenha ali uma experiência mais agradável, eu vou e faço a conexão de um mouse, que facilita muito o meu trabalho aqui, né? Agiliza muito. Então, os periféricos nos dão uma experiência assim mais significativa, uma produtividade melhor, né? Então, nós temos aqui para eles são divididos aqui como entrada, temos dispositivos de saída e temos ambos, né? Que a gente chama de dispositivos híbridos, né? Então, temos dispositivos de entrada, dispositivos apenas de saída e temos dispositivos de entrada e saída, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns deles, né, os principais, né? Trouxe aqui uma imagem para deixar tudo bem mais fácil para vocês. Olha só que bacana. Aqui nós temos os dispositivos de entrada. Aqui, ó,
Dispositivos de entrada. Professor, o que são dispositivos de entrada? Me ajuda que eu não estou conseguindo entender. Apesar de que eu estou vendo essa imagem aqui, mas me explica mais um pouco. Olha só, todo dispositivo que manda informações de fora, ó, de fora, do lado externo para dentro do seu computador, são dispositivos de entrada, né? Como, por exemplo, eu estou usando aqui uma caneta, né, como eu já falei para vocês, eu escrevo aqui na tela, ó, escrevendo aqui na tela, ó, está mandando informações de fora para dentro do computador, né? Está entrando. O mouse também, quando eu clico aqui no mouse, quando eu desço aqui a bolinha scroll, né? Eu consigo mandar informações para dentro do computador. E já os dispositivos de saída faz o contrário, né? Manda de dentro do computador, a informação está dentro e ela sai para a parte externa, né? Para o usuário, né? E no meio aqui, ó, aqui no meio, na interseção aqui, ó, nós temos dispositivos que nós chamamos de híbridos, né? Que são os dispositivos de... Vou até apagar aqui, né? Acabei bagunçando aqui. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Pronto, ó. Aqui ao centro, ó, nós temos dispositivos, vou puxar a setinha aqui, ó, híbridos. Eles têm duas funções, eles funcionam com as duas funções. Ele é tanto de saída como ele é de entrada, né? A gente tem aqui aquelas telas touch screen, né? Quando a gente toca na tela, já manda um retorno para a gente. A gente tem aí o modem, pendrive, tá bom? Os dispositivos de entrada, nós temos diversos, né? Teclado, mouse, microfone, o touchpad lá, né? A webcam, caneta aqui, digitalizadora, né? Os de saída aqui, ó, do lado direito, nós temos impressora, temos monitor, caixa de som, fone de ouvido, ó, um projetor aqui, né? Um plotter que a gente vai ver logo aqui em seguida. Mas o bizu é o seguinte, dispositivo de entrada, manda informações de fora para dentro. Então, estou enviando informações de fora do computador para dentro. E dispositivo de saída, de dentro do computador para fora, para o externo. E temos dispositivos que são híbridos, né? Que são de entrada e de saída ao mesmo tempo. Tem as duas funções, tá bom? Aqui nós temos dispositivos, um dispositivo que aparece muito em prova, que é o híbrido, né? É a impressora multifuncional, né? Vou até colocar aqui, é uma aqui, ó, impressora. A gente precisa fazer essa diferença, né? Diferenciar isso, impressora multifuncional, tá bom? Multifuncional. Ou seja, ela imprime, ela escaneia, ela digitaliza. Ela tem três funções. E algumas delas tem até mais, as mais modernas aí, né? Então, ela imprime, ela está lá no seu computador, fez um rascunho da aula, você mandou imprimir, você mandou de dentro do computador para fora, saiu. Então, você pode também pegar aqui a parte do scanner aqui, ó, digitalizar um documento e enviar para dentro do computador. Então, agora é um dispositivo de entrada. Você pode também tirar uma Xerox, né, dispositivo de saída. Então, ela funciona multifuncional como dispositivo de entrada e de saída. Agora, se cai na tua prova, uma apenas impressora, né, não é um multifuncional, apenas imprime, aí é um dispositivo apenas de saída, tá bom? Trouxe aqui também para mostrar para vocês aqui um plotter que aparece muito, né, em provas de concurso relacionado a esse tema aqui de periféricos, né? Normalmente o plotter aqui é um equipamento que é usado nas gráficas, né, para fazer impressões ali maiores, com dimensões bem maiores aí, né, banners, outdoors também, alguns modelos de outdoors, né. As impressoras não, a gente normalmente não usa no nosso ambiente doméstico. A impressora tem um tamanho, dependendo da capacidade dela de impressão, bem maior do que uma sala, às vezes 5 metros, 10 metros, depende muito de qual impressora aquela gráfica está usando para qual serviço está sendo usada, né? Mas aqui é um plotter, né, para mostrar para vocês aqui como exemplo, né? Chamado aqui de plotter. Plotter, tá bom? Muito usado nas gráficas para fazer impressões aí bem maiores, como banners, adesivos, os outros, é, tantas outras impressões, né? Questão 4 da FGV, olha só. Analise a alternativa que possui apenas dispositivos de saída
e dispositivos de entrada, respectivamente. Então, aqui apenas de saída primeiro, depois de entrada, respectivamente. Então, nós temos aqui de saída, né? Dispositivo de saída. O SSD, não, né? O SSD, o HD é um dispositivo híbrido. Então, vamos começar aqui por de saída, né? Mouse é de entrada, a gente corta. Impressora de saída, beleza. Monitor é de saída. HD e SSD não, a gente vai cortar aqui. Então, temos impressora e temos monitor de saída, né? E de entrada nós temos mouse, impressora, monitor, saída, impressora, saída. Lembra que aqui está apenas impressora, tá bom? Não é impressora multifuncional, então aqui está apenas impressora. Então aqui é de saída, né? E temos aqui a letrinha C na impressora de saída, ok, e mouse de entrada, né? Então nós temos aqui a letrinha C de certo, né? O HD e o SSD, eles são dispositivos híbridos, tanto de entrada como de saída. Eles mandam informações para fora do computador, mas também você pode pegar um pendrive e mandar informações para dentro do HD, do armazenamento secundário ali, tá bom? Questão 5. Assinala a alternativa que apresenta a porta que é comumente utilizada para conectar um teclado, perdão, um teclado ao computador. Qual a porta normalmente conectamos um teclado a um computador? Essa aqui tá até, assim, tá tão de graça que eu fiquei até com vergonha agora, né, de colocar essa questão aqui. Mas olha só, porta USB, né? Ó, teclado, a gente faz aquela conexão ali da porta USBzinha, né? Ficou horrível aqui essa entrada USB. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Aqui, ó, USB, né? Que a gente faz a conexão aqui, né? Do teclado, né? HDMI não, a parte de vídeo, VGA vídeo, porta de áudio já está dizendo que é a porta de áudio, e a Ethernet não, aí a conexão aqui de internet, né? Da placa. Então essa aqui é a alternativa, o item A, tá bom? Muito, muito fácil essa questão 2023. Com certeza, eu imagino que, assim, a maioria com certeza acertou essa questão. Então, se você não sabe esse assunto aqui, não acerta uma questão tão fácil como essa, você erra uma questão dessa, com certeza você vai lá pro rabo da gata, da lista, né? Da sequência ali, do resultado, né? Mas essa é uma questão que você não pode errar de jeito nenhum. Questão muito fácil, né? Questão 6, né? É o item acoplado, olha aqui, é o item acoplado à CPU, a unidade central de processamento, mais especificamente sobre a área central da placa-mãe, para controlar, ó, para controlar e manter a temperatura. Nós já vimos isso, né, dentro dos padrões normais requeridos. Item acoplado à CPU, então que vai controlar o resfriamento, vai ajudar a resfriar ali, manter a temperatura dentro dos padrões. Então nós temos aqui qual componente de hardware, né? Drive óptico não, né? Leitor de DVD e CD não, barramento PCI não, gabinete é a estrutura metálica, e nós temos aqui mais uma vez o item C de certo, né? Olha que questão bacana, 2024, questão muito, muito fácil mesmo, muito simples, né? Então, nós encerramos por aqui esta aula. Espero que você tenha aí aprendido muito. E, gente, com certeza, vai lá nos links que estão aqui abaixo. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Tocantins, deixa eu voltar aqui, ó. Polícia Militar do Tocantins, se inscreve nesse cursinho aqui. Faz esse investimento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de jeito nenhum. E a tua aprovação depende também de você, de fazer o investimento, de correr atrás, de sentar a bundinha na cadeira e estudar, 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 resolver questões, fazer revisões e com certeza também treinar para o TAF, né? Ali fazendo comumente, né? Você vai estudando em outros horários, faz o seu treino, vai começando a treinar. Eu tenho certeza que a tua aprovação vai chegar em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Espero ter te ajudado e nos vemos lá no nosso curso com as demais aulas mais aprofundadas, tá bom? Tchau, tchau.